Bom dia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Hoje é domingo, dia 6 de novembro, e o título da lição de hoje é Tumba Selada. Nós estamos estudando sobre a vitória de Cristo sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre essa questão do sepultamento, o pessoal lá vigiando o corpo de Jesus, não é? Para que ele não ressuscitasse. Mas antes de entrarmos nessa lição, vamos orar a Deus e pedir que ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado pelo dom da vida. E nesse momento gostaríamos de suplicar o perdão dos nossos pecados e a instrução do teu Espírito Santo através da palavra. Que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos ensinar as lições tão importantes que nós precisamos aprender para a nossa salvação, para a edificação da nossa fé. Que o Senhor nos dê compreensão da tua palavra e que isso possa transbordar de nós para levar às outras pessoas a esperança da ressurreição, da vida eterna e do retorno de Cristo em breve. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lição traz o seguinte para nós. A missão de Cristo parecia ter terminado e até fracassado com sua morte na cruz. Satanás instigou Judas para que traísse o Salvador e os principais sacerdotes e anciãos para que exigissem sua morte. Você pode ver isso ali em Lucas capítulo 22, versos 3 e 4, João capítulo 13, versos 26 e 27, Mateus capítulo 26, verso 59 e capítulo 27, verso 20. Depois que Jesus foi preso, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Isso está escrito lá em Mateus, capítulo 26, verso 56. E Pedro o negou 3 vezes, como está escrito ali em Mateus, capítulo 26, do verso 69 até o 75. Jesus jazia num túmulo escavado em uma rocha, fechado com uma grande pedra, selado, protegido por guardas romanos. Como você pode ver isso lá em Mateus capítulo 27, do verso 57 até o 66. E vigiado por poderes demoníacos invisíveis. Vejam só o que a irmã White vai falar aqui nesse comentário dela do livro O Desejado de Todas as Nações. Se fosse possível, o príncipe das trevas, com seu exército de rebeldes, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Vejam só, hein? Quanta guarda foi levantada para evitar que Jesus ressuscitasse. E agora vejam só o que a lição continua dizendo. Durante seu ministério terrestre, Cristo havia predito não apenas a sua morte na cruz, mas também sua ressurreição. Usando a linguagem inclusiva oriental, em que uma fração de um dia representa um dia inteiro, Jesus mencionou: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus, capítulo 12, verso 39 até o 40. Em outras ocasiões, Jesus ressaltou que seria morto, mas no 3º dia ressuscitaria. Você pode ver isso ali em Mateus capítulo 16, verso 21, Mateus 17, verso 22 e 23 e Mateus capítulo 20, verso 17 até o 19. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a linguagem da Bíblia ela é um pouco diferente daquilo ou da forma como nós estamos acostumados a contar o tempo, né? Quando nós pensamos aqui 3 dias, nós pensamos 3 vezes 24 horas, isso dá 72 horas, então Jesus teria que ter ficado 72 horas morto, não é? Mas nós de alguma forma já nos acostumamos com esse tipo de linguagem inclusiva. Quando nós vamos, por exemplo, fazer uma viagem e a gente fala assim, não, eu vou viajar 3 dias, sexta, sábado e domingo. Às vezes eu vou sair de viagem na sexta-feira à tarde, mas eu já estou contando como um dia, né? Sexta, sábado e domingo, são 3 dias. O primeiro dia da viagem é a sexta-feira, independente se eu saio às 6 horas da manhã, à meia-noite, ou se eu saio ali
ao meio-dia, às 3 da tarde. O primeiro dia é a sexta-feira, o segundo é o sábado e o terceiro dia é o domingo. E aí eu posso retornar de viagem no domingo ainda, posso retornar de viagem no domingo de manhã, mas o domingo ele é o terceiro dia da minha viagem, nessa sequência de 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Então foi isso que aconteceu com Cristo. Ele morreu no final da sexta-feira, né, na parte da tarde ali, antes do pôr do sol. Ele descansou no sábado e ele depois ressuscitou logo na manhãzinha do domingo. Bom, e a lição continua dizendo o seguinte: os principais sacerdotes e os fariseus estavam cientes dessas declarações e tomaram medidas que eles esperavam que pudessem impedir sua ressurreição, ou seja, impedir a ressurreição de Jesus. Leia Mateus capítulo 27, do verso 62 até o 66. Como essas ações só ajudaram a dar ao mundo mais evidências da ressurreição de Jesus. Então vamos ler aqui nas nossas Bíblias, Mateus capítulo 27, a partir do verso 62. Está escrito assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, então o dia da preparação era sexta-feira, né? É a preparação do sábado. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, então é o sábado, o próprio sábado. Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vejam só, então, como que foi reforçada a guarda, né? Como eles estavam preocupados por conta de tentarem fazer algum engano ali, os discípulos roubarem o corpo de Jesus e dizerem que ele ressuscitou. E vejam que aqueles sacerdotes, eles lembravam das palavras de Cristo, eles não acreditavam nelas, não acreditavam que ele ressuscitaria, mas eles lembravam das palavras de Cristo. E aí a lição continua dizendo o seguinte: as medidas tomadas para manter Jesus no túmulo só tornariam ainda mais evidente sua vitória sobre a morte e sobre as hostes do mal, pois essas precauções foram uma tentativa de evitar que isso acontecesse. Esses homens tinham ouvido falar dos milagres de Jesus e até testemunhado alguns deles. No entanto, pensaram que um guarda sobre um túmulo poderia impedir que ele fosse ressuscitado? Que inocência, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Um homem que ressuscitou pessoas mortas, que curou os cegos, coxos, surdos, mudos, que expeliu demônios. Será que apenas um homem ou apenas uma guarda humana poderia segurar ali Jesus preso no túmulo? Não, claro que não. E a lição continua dizendo o seguinte: além disso, qual foi o pretexto para colocar um guarda junto ao túmulo? Os discípulos poderiam roubar o corpo e alegar que Jesus havia ressuscitado? Quando perguntassem onde está o Jesus ressuscitado, eles diriam: creiam em nossa palavra. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, mesmo que Jesus não tivesse ressuscitado e os discípulos roubassem o corpo, não teria muita credibilidade esse testemunho, não é? Porque Jesus nunca teria aparecido depois para ninguém, vivo. Vejam só. Suas ações revelaram o quanto temiam Jesus, mesmo após sua morte. Talvez temessem que ele pudesse ressuscitar. Então, aqueles homens, por mais que eles se opusessem à obra de Jesus, eles ainda tinham algum temor de que Jesus pudesse estar certo e de que ele de fato ressuscitasse, não é? E Jesus ressuscitou, querido irmão, querida irmã. Depois, a gente deve analisar isso ao longo da semana, mas você pode ver lá em Atos capítulo 1, a partir do verso
3 ali, e também no verso 13, o seguinte, olha só, Atos capítulo 1, verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele está falando aqui que Jesus apareceu durante 40 dias para as pessoas, dando provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado, não é? Então as pessoas sabiam que Cristo havia morrido, viram ele morto na cruz e depois viram ele ressuscitado. E no verso 13 aqui diz assim, que os discípulos, eles foram se reunir e disse assim, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles foram se reunir em Jerusalém porque Jesus havia pedido para eles, antes ali dele ser assunto ao céu, para que eles esperassem o cumprimento da promessa, não é? E eles foram então para Jerusalém para orar e para clamar a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo, não é? Então, todas essas pessoas viram Jesus. Vocês podem ver também, no final de cada evangelho, né, de cada um dos 4 evangelhos, que Jesus ele aparece para diferentes pessoas, dando evidências da sua ressurreição. Tanto é que Lucas não foi discípulo de Jesus. Acredito que Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, até onde eu sei, né? Posso estar errado, mas eu acredito que Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. E ele escreveu aqui a partir do relato de uma investigação que ele fez com testemunhas, né? Ele até fala isso no início do seu evangelho. Então, que nós possamos ter a certeza de que Cristo sim ressuscitou. Ele deu provas para as pessoas disso e hoje ele está no céu intercedendo por nós e está executando o juízo. E em breve, quando ele terminar a intercessão lá no santuário celestial, no lugar santíssimo, ele voltará para nos buscar, não é? E aí ele levará todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador para morar na Nova Jerusalém. Que esse seja o meu e o seu final e que, portanto, nós acreditemos que Jesus morreu por nós e que ele ressuscitou e ele está vivo e intercede por nós. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.